Olá, sou o professor Wagner de Biologia. Tudo bem com vocês? Bom, vamos lá, mais uma aula de Biologia. Bom, nessa aula nós vamos estar falando sobre as algas, né? Então vamos entrar um pouco na questão da botânica, mas primeiro vamos falar das algas, né? Característica peculiar, né? Elas são muito diferentes das plantas habituais que nós conhecemos, as plantas terrestres ou mesmo as plantas aquáticas, né? Elas são totalmente de uma grande diversidade, né? Lembrando que elas são muito importantes para um ecossistema marinho, um ecossistema aquático, tanto de água doce quanto de água salgada. Ela é importante porque elas são os produtores, junto com as cianobactérias, responsável pela produção de oxigênio no meio líquido, no caso oceanos e lagos, né, e rios. Né. Muito importante, também utilizado na gastronomia, na produção de medicamento, de alimentação, e por aí vai. Ela é muito interessante o estudo das algas, né, porque a gente... muitas vezes você fala, poxa, quando você vai lá comer uma comida japonesa, aí você come lá uma alga, mas a gente não sabe a importância e a diversidade dela. Então hoje nós vamos entrar no mundo das algas, né? Então vamos lá, né? Importante. Então vamos lá. Algas é um nome comum popular dado aos protistas autótrofos. Lembra quando nós estudamos o reino dos protozoários? Que nós estudamos os protistas, que tinha aquelas doenças que nós estudamos, como doença de Chagas, lembra, feito pela picada do mosquito barbeiro. Algumas doenças patogênicas provocadas pelo reino protista. E também nós temos as algas que pertencem, né? Então a gente vai estar estudando essas características. Por isso que elas não pertencem ao reino plantae, mas sim ao reino protista. Tudo bem? Todas elas são autotrófos, ou seja, todas elas se alimentam produzindo o seu próprio alimento. Ou seja, elas realizam a mesma função que as plantas fazem, que é fotossíntese, processo onde a planta produz seu próprio alimento. Como? Captando a luz solar, o gás carbônico e a água. Juntando esses elementos, ele forma a glicose, que é um alimento para o seu desenvolvimento. Tudo bem? Todas pertencem a... são eucariontes, são células eucariontes. O que são células eucariontes, gente? São células mais evoluídas, apresentam uma grande diversidade de organelas, diferente quando a gente fala dos procariontes, né? Que são células mais comuns, né? Então, quando a gente fala eucarionte, né? O núcleo está envolvido por uma membrana. Já o procarionte, que são as bactérias ou cianobactérias, elas estão, o DNA está solto no citoplasma, né? É uma diferença importante de a gente entender para os vestibulares da vida, né? Então elas são eucariontes, são células mais evoluídas, com mais organelas, né? Então vamos entrar nos tipos de algas, né? Nos filos dessas algas, né? Suas classificações, suas morfologias, né? Então começamos com o dinoflagelado, tá? Então, o dinoflagelado, né? A gente chama de pirófitas ou dinofitas, né? Fitas, é interessante essa palavra, lembra planta. Planta, fita, planta, né? Então, toda vez que vocês virem essas palavras no final, fita, lembra-se mais dos seres autotróficos, né? Então, são algas unicelulares, de cor dourada, escuras e de grande interesse ecológico. Então, o que a gente está vendo aqui, na grande maioria, vão ser algas... na sua grande quantidade, microscópicas, tá? São algas microscópicas, né? Unicelular, projeto de estudo, né? Unicelular, uma única célula. Então vamos entender um pouco sobre os dinoflagelados, né? Então nós temos aqui, ó, os dinoflagelados são, depois das diatomáceas, os principais produtores da cadeia alimentar oceânica. Suas células possuem flagelo. É por isso que chama de dinoflagelados, né? Que ele tem o flagelo. Lembra o flagelo? Pensa da célula do espermatozoide, que tem uma caudinha que fica se mexendo. Por quê? Porque ele consegue se mover por meio líquido, né? Porque a gente também tem algas que elas não se movimentam. Elas necessitam que
a, a água o leve para onde for, através das marés, né? Então, os dinoflagelados, eles têm uma pequena cauda que a gente chama de flagelo, né? Não é cauda, mas a gente chama mais ou menos hipoteticamente para entender, que faz com que ela consiga se movimentar no meio líquido, né? Os dinoflagelados, que vocês estão vendo aqui embaixo, já vou levantar aqui para vocês verem, é bem interessante, é essa alga aí embaixo, né? Então vocês podem ver que tem o flagelo, que é para locomoção, cloroplastos e o núcleo no centro, né? Cloroplasto por quê? Porque todos os seres autotróficos, né, apresentam, em grande maioria, cloroplasto para o quê? Para a produção da fotossíntese, né? Eles necessitam a captação da luz solar para realizar aquele processo que eu já tinha falado, tudo bem? Que é luz solar, gás carbônico, água, forma uma molécula mais composta, mais complexa, perdão, e aí ela vai formar o seu material de consumo energético, que é a glicose, tá? É interessante desse primeiro filo que nós estamos estudando, que é o dinoflagelado, que é ele, em algumas partes do ano, em algumas regiões dos oceanos, ele produz um nome muito comum chamado de maré vermelha. O que é essa maré vermelha? O oceano fica todo vermelho? Não. Mas uma grande parte do oceano, numa grande metragem, né, não sei quantos quilômetros, dependendo da grande quantidade de alga que tem naquele local, que a gente chama de floração dessas algas, apesar de não ter flores, ela libera uma toxina, né? Essa toxina é uma toxina muito forte, né, que ela atinge o sistema nervoso dos seres vivos, e levando esses seres vivos à paralisação e até a morte. Então, toda vez que ela está no seu período, ela libera na água, elas se juntam, ficam todas perto e liberam grande quantidade de toxina. Essas toxinas, qualquer animal que estiver entrando em contato com essa água, nadando, bebendo, consumindo, entrando dentro dos seus corpos, vai morrer. Então há uma grande concentração de mortandade de peixes, de morte de peixes nessas regiões, né? Até os seres humanos, se você estiver perto ali, você vai morrer. Assim, é um dos mais tóxicos que tem, né? Porque é uma defesa, né? É um ato biológico deles, né? Bom lá, vamos continuar então, né? Então nessa maré vermelha pode matar grandes números de peixes, né? Vamos lá, sua parede celular, ela é empregada de sílica, né? Sílica, desculpa. Além da celulose. Muitos dinoflagelados são bioluminescentes, ou seja, eles têm uma pequena iluminação. Quando à noite, não sei se vocês já viram em algumas praias, etc., que a onda quando quebra, ilumina produz uma reflexão, não, uma produção mesmo de luz azul, meio verde. Então, são esses seres bioluminescentes que eles produzem luz, tá? Sua reprodução é assexuada por bipartição. É o mesmo exemplo de uma célula unicelular. Uma célula se divide em uma célula, corta no meio, se divide em duas, chamado de bipartição, assexuada, porque não necessita do que, galera? Do que? De parceiro, não precisa do material genético masculino e material genético feminino. Assexuada, o próprio ser vivo, no caso essa alga, por exemplo, que nós estamos estudando, ela faz sua própria divisão e libera dois seres partindo de um. Tudo bem? Entender um pouco sobre o dinoflagelado? Vamos avançar. Então esse exemplo que vocês estão vendo aí em cima, essa imagem no círculo preto com uns bichinhos alienígenas, meio verde, esses são os dinoflagelados, eles são dessa forma, é unicelular, é uma única célula. Você pode ver que eles lembram, cara, não dá nem pra saber o que eles lembram, parece um unicórnio com chifre, sei lá o que é isso aí. Mas brincadeira à parte, é o dinoflagelado, né? São verdes para azulados, né? E eles são aqueles dessa espécie aí responsável pela maré vermelha, tá? Muito comum cair em vestibulares, né, sobre a maré vermelha. Então, se um dia cair, será o dinoflagelado, aquele que tem flagelo, aquele que tem uma falsa cauda, que pode fazer movimentação dentro da água. Vamos agora ver as diatomáceas, tá?
E o que são as diatomáceas? As diatomáceas são unicelulares também, né? Elas são marinha ou de água doce e constituem o grupo de maior destaque chamado de algas douradas ou crisóficeas, né? Então, nós saímos dessas algas verdes, que são os dinoflagelados, e entramos nas algas douradas, né? É uma grande concentração. Ela é interessante que a estrutura das diatomáceas é formada por sílica, né? A mesma composição da areia. Vamos pensar assim do mar, que tem muita sílica na areia, né? É constituída de duas conchas, curiosamente dispostas como uma placa de Petri, né? Então é só duas conchinhas bem fininhas, grudadas, e no meio tá lá o unicelular, né? Nesse caso da diatomácea. Mesma coisa, sua reprodução na maioria das diatomáceas é assexuada, né? Por bipartição. Vamos ver alguns exemplos aqui embaixo delas, ó. Então ali bipartição é aquilo que vocês estão vendo aí no meio, tá bom? Ó, a divisão de duas, né, de uma para duas, né, divide, reproduz dentro dela a concentração de material genético e componentes celulares, organelas, e aí pá, através de uma bipartição perfeita, nós temos a divisão, né, pode ser por mitose, pensando nesse lado, em duas seres de metades iguais, com as mesmas características, a mesma concentração de material genético, tá bom? Aqui embaixo, nessa parte azulada que vocês estão vendo aí, são o quê? São os tipos de diatomácea. Olha como elas são bonitinhas. A gente, pelo menos na faculdade, né, a quem gosta de estudar biologia, né, biologia marinha, oceanografia, estuda muito esses bichinhos, tá? Essas algas. E lá, eu lembro que na faculdade, quando eu estudava, só um adentro, um comentário, era muito legal você ver isso no microscópio. Então a gente pegava as lâminas, né, pronta, e começava a olhar e via esses desenhos. Pra mim assim, cara, olha o desenho, né, o desenho perfeito, né, os raios, né, os triângulos, né. Meu, é muito bonito, cara, é muito bonito mesmo. Ela é show de bola. Eu acho que quando eu estudava na faculdade, é o que eu mais gostava de ver, as diatomáceas. Outra curiosidade das diatomáceas é que elas, até hoje, olha só, elas são usadas para fazer produto utilizado de beleza. Principalmente, sabe aqueles cremes esfoliantes? Sabe quando você passa no seu rosto, as meninas usam muito, né? Eu também uso, porque eu tenho um monte de comedon no nariz, é uns pontinhos pretos, né? A gente tem que limpar, se aquilo infecciona, fica feio, né? E eu uso bastante, eu vou lá, passo, né? E você sente uma areia, aquilo não é areia, aquilo são células, casca de células de atomácea. Lembra que eu falei que elas são de sílicas? Elas são rígidas, lembra cristais mesmo de areia? E é isso daí, são esses bichinhos. Muitos cremes nós usamos, tem lá, de atomáceas. Se vocês olhar lá na prescrição atrás dos frascos, alguns vão aparecer, né? Células de atomácea, algas, tal. Beleza? Então, continuando, a gente vai falar agora da euglenoides, né? Euglenoides ou euglonofitas, a maioria desses micro-organismos é unicelular e se move por flagelo único, mesma coisa dos dinoflagelados. E nesse caso eles são autotróficos também, né? Possuem cloroplastos com os mesmos pigmentos. Olha lá, vocês estão olhando no desenho aí, vocês estão vendo bem legal as estruturas, um pouco mais evoluído esse, olha. Além dos cloroplastos, você tem mitocôndria, você tem grão de paramilo, que é o polissacarídeo de reserva, né? A energia que ele produz no autotrófico do seu alimento, além de consumir, ele guarda lá, né? Para ele. Cloroplasto, vacúolo contrátil e o flagelo, tá? Citoplasma e a película de proteção, né? Que é como se fosse uma membrana mais rígida, mais delgada, mais forte, né? O importante das algas é que elas são a base da cadeia alimentar, tá bom? Guardem isso, né? Começa com ela. Primeiro vem o fitoplâncton, que são as algas, depois os zooplânctons, que são as larvas de animais que já são animais em forma de larva, mas que vão virar crustáceos, né, estrelas do mar e por aí vai, que a gente vai ver mais para frente, né? Outra que nós vamos ver aqui, muito comum, são as algas pardas, né?
Ah, isso é interessante. A gente sai totalmente das unicelulares e entramos aonde, galera? Nas algas pardas, feofitas. É legal, tudo é fita, né? Então, essas no caso são pluricelulares, são algas grandes, né? Aquelas algas que a gente quando vai pra praia, né? Quem costuma ir pro litoral norte, né? Eu gosto muito de Ubatuba porque todo ano tem que ir umas 2 vezes, que eu gosto, além de levar meu filho passear, eu gosto de fazer meus trabalhos de biologia voltada à biologia marinha, né? Porque eu sou professor, mas eu adoro, eu gosto de ser cientista na prática. Eu gosto de ir lá, eu gosto de acolher, eu gosto de mostrar. Então eu pego a amostra de algo, aí eu vejo no microscópio, né, que eu tenho, pequenininho, etc. Vou analisando, vejo se teve mudanças, né, vejo se... Porque a gente que é biólogo, eu amo essa palavra, que gosta da ciência, que gosta, a gente sempre... quando a gente está passeando, a gente sempre está observando se há alguma coisa nova no meio ambiente. A gente que é cientista, que gosta da ciência, sempre quer ver, olha, tem alguma coisa diferente ali. É a nossa curiosidade. Então eu gosto de ir para isso. Adoro explorar aquelas ilhas lá, entrar um pouco no meio das florestas ali da Mata Atlântica. Muito bom. Então, as algas pardas, então, elas são maiores, são grandes mesmo, tá? E tem assim grande concentração de matéria orgânica, já que elas são... Por quê? Porque ela é uma base muito mais sólida, em grande quantidade, para grande concentração de animais marinhos de grande porte, né? Porque as algas unicelular, ela é a base, mas ela serve de alimento para os micro-animais, né? Que são as larvas de animais marinhos, né? Certo? Já essa daí não, essa aí é a alga parda pluricelular, com grande concentração de células, e são maiores, lembra-se, por exemplo, uma árvore marinha lá dentro, né? Só que não tem raiz, não tem caule, não tem, só tem flor, só tem folhação, como se fosse folhas, tá? Mas não é folha, tá? São alga. E ela serve de alimento para grande concentração de animais, tartarugas, né? Alguns tipos de peixes, crustáceos e por aí vai. É uma grande diversidade de animais que se alimentam de algas, tá? Então ela, como material de reserva, armazena laminarina, né? Que é o polissacarídeo. Laminarina porque fica dentro das suas lâminas, aquelas grandes folhas que não são folhas, né? Mas a gente fala folha para ficar mais fácil de entender. E ali a reserva de nutrição. Você vê que as algas é muito fácil de estudar. E na hora de vocês fazerem um vestibular, vocês vão lembrar do que o Pro está falando aqui. Então nós temos ali nessa alga parda, já tem uma diferença das outras. Tem alteração de geração, olha lá, interessante, né? Então ela tem lá geração N, né? Que é, quando eu falo geração N, a gente tem aquela geração... no caso, necessita-se então de macho e fêmea, né? Ou macho e fêmea, material masculino e material feminino, né? Porque a planta a gente não fala se é macho ou fêmea, mas se tem um material masculino ou feminino. E depois, na outra geração, já vira 2N, aí já vira meiose, né? Já é um processo onde ela não necessita. Então depende o ambiente que ela tá, como que ela está, onde ela se encontra, e qual é a fase para elas ter essa alteração de geração, podendo ser N, podendo ser então sexuada, podendo ser assexuada. É bem interessante a reprodução dessas algas pardas, tá bom? Vamos continuar aqui, meus amigos. Então, continuando, nós temos alguns exemplos, né, desses tipos de alga, né? Nós temos aqui a Sargassum sp, ela flutua bastante, né? Quando a gente vai para a praia, a gente vê lá, parece grama jogada. Sabe quando a grama fica velha, jogada assim? Você vê aquele mato mais seco, parece ela. Olha, observa bem aí no desenho, em cima, vocês estão vendo um monte de bolinha? Umas bolinhas assim, então essas são chamadas bolsa de ar. E para que essa bolsa de ar? Ela tira o ar da água, acumula, né, somente o ar e joga a água fora, devolve, e essa bolinha fica cheia de ar. Para quê? Para flutuar, que é bolsa de ar de flutuação. Sabe quem faz isso também? Algumas plantas, como aquela Vitória Reger. Já viu aquela Vitória Reger? Que é uma folha enorme que a gente encontra na Amazônia, no Pantanal, que fica lá no meio de um lago, bonita. Então, também tem bolsas de ar, né? Então, nós temos a outra também ali, ó, Laminaria sp, que é outra espécie. Quando fala sp, lembra, é espécie.
Nesse caso, ela tem acessórios para fixação em substratos rochosos. Então, ela fica em lugares onde tem as regiões costeiras, né? Gruda ali naquelas rochas, gruda como se fosse raiz, mas não é. É um acessório de fixação. E ali ela fica ali naquela rocha, né? Atraindo uma grande diversidade de animais marinhos. Vocês querem ver bastante animal marinho? Quando vocês forem para o litoral norte, por exemplo, vai nessas regiões costeiras, assim, onde tem muita rocha. Vocês vão ver, principalmente no final da tarde, entre as 4 às 6 horas. Vocês vão ver muitos, vocês vão ver crustáceos, vocês vão ver siri, vocês vão ver ouriço do mar, vocês vão ver estrela do mar. Meu, vocês vão ver tartarugas aparecendo para se alimentar. Meu, é muito legal, é muito bom. Então esses são exemplos, tá? Aí falei aqui também aqui da alga vermelha, né? Chamada de rodofitas, né? Elas também são, olha lá, bonitinhas também. Diferente, a gente tinha lá a maré vermelha provocada pelo dinoflagelado. Aqui não, aqui ela é alga vermelha. Ali era unicelular, essa é pluricelular. São algas predominantes pluricelulares. Somente algumas espécies são unicelulares. São macroscópicas, porque é grande, eu consigo ver, né? São marinhas e água doce, sendo a maioria que cresce presas em rocha, igual a de cima, cresce no substrato rochoso, como apoio, para ela não sair e se perder no mar, ela acaba morrendo. Na parede celular, além da celulose, há também carbonato de CaCO3, né? Que se eu não me engano, carbonato de cálcio. Agora me pegou, hein? Vou pesquisar com a professora Rita, não lembrei de cabeça, hein? Depois vocês me falam aí. Sua reprodução pode ser assexuada, né? Então, no caso assexuada, ela libera esporos na água, onde esses esporos vão e se fixam nas rochas adjacentes também e começam a se desenvolver. E sexuada, com forma completa, com alternância de geração, podendo ser N e podendo ser 2N, podendo ser sexuada e sexuada. Aqui embaixo tem um exemplo dela, bonitinha, tá vendo? De vermelho para um lilás, é uma coisa linda, cara. É muito lindo mesmo. Nós temos aqui a outra espécie, a alga verde, clorofitas, muito comum no processo de alimentação, né? Lembra-se alface, se vocês estão vendo aí, né? São fotossintetizante. Meu, quer passar vergonha? Fala rápido. Fotossintetizante, não fala. Não sai! É fotossintetizante. Possui também cloroplasto, né? Material de reserva como amido. Amido é a reserva de energia armazenada nos espaços vazios dentro das células, tá? Que serve de reserva de alimento para ela, mas também serve de base alimentar para os outros seres vivos, tá bom? A maioria é aquática, porém algumas vivem em solo úmido. É comum encontrar elas em lugares crescendo em solo úmido, tá bom? Vivem em colônias, né, filamentosas. Bom, então aí vocês têm alguns exemplos dela aí, tá vendo? Você tem a uva SP, que é o alface do mar, como eu tinha falado. A gente chama de alface do mar, mas o nome científico é uva SP. E nós temos também a Voltrix, né? Que também você vê essas filamentos, cada material ali no unicelular, mas que a gente sabe que vai formar um pluricelular, né? E aqui nós temos também outro exemplo, né? Que é a Chamaedomonas alga, que é a alga verde unicelular. Essa é bem interessante também, né? Essa apresenta flagelo, olha que interessante, para se movimentar, né? Então aí você tem alguns exemplos, tá bom, galera? Bom, para finalizar, depois eu quero que vocês dêem uma lida nesse texto aí, né, para tirar mais dúvidas, né? Mas a importância das algas primeiro, elas são a base da cadeia alimentar, né? Então, sem as algas, tudo morre na sequência lógica, né? É por isso que há uma preocupação muito grande com o aquecimento global, porque o oceano ela está se modificando, né? Então, diminuindo a salinização, já que a geleira está jogando muita água doce dentro dos oceanos. O oceano está se aquecendo, né? Tem agora o problema do bioplástico. Então, são vários problemas que estão alterando a dinâmica dessas algas, microalgas e a macroalgas, que são as algas pluricelular, né? Importante das algas junto com as cianobactérias responsável pela produção de oxigênio no planeta Terra. Lembrando, olha só, guardem isso, que
que os oceanos, eles são importantíssimos, porque é de lá que vem 70% de oxigênio que tem em todo o nosso planeta. Os outros 30%, sim, são dos vegetais terrestres, as plantas, as árvores, as gramíneas, os arbustos e por aí vai, tá? Mas a maior concentração de oxigênio vem dos oceanos, tá bom? Então quando a gente vê aquela, o Amazônia é o pulmão do mundo, não é. A gente não vê isso como real, não. Ela colabora, mas ela é muito importante. Se a gente perder a floresta terrestre, morre tudo também. Muito importante na gastronomia, economicamente, é usado na produção de alimento, da base da comida japonesa, produção de medicamento, produção de materiais industriais, né? Na questão de rações também. Então ela é muito importante nessa questão. Existe também um grande problema das algas em lugares como rios, né? Lagos e lagoas. Por quê? Se você nesse rio, você tem descarte de material como esgoto, que vem com muita matéria orgânica, né? E nesse caso, quando tem muita matéria orgânica, as algas crescem mais rápido. E elas crescendo mais rápido, ela vai consumir muito mais oxigênio, porque ela também tira, e vai ocorrer um processo chamado de eutrofização. O que é eutrofização? Cresce o número desses seres vivos, eles competem com os peixes que vivem nessa água, consomem muito oxigênio e a água fica sem oxigênio e os peixes acabam morrendo. Todos os animais que vivem do oxigênio dentro da água, beleza? Dê uma olhadinha aí, dê uma lida em tudo que vocês viram com o professor e qualquer dúvida, sabe onde me encontrar.